Olá pessoal, vídeo rápido aí, vocês perdoem minha voz meio fanha, tô meio baqueado, mas basicamente aqui é o último teste, a plaquinha, para fazer a plaquinha da National Instruments de GPIB, que eu vou fazer o teste comunicando com o nosso belo 3478 ali, bonitão, tá? Tá medindo a tensão na fonte da Keysight direitinho. Mas aí a gente vai fazer o quê? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer só a avaliação da performance, se a placa principalmente está funcionando, né? E se a gente consegue se comunicar com ela de maneira contente. Basicamente o que? A placa tem um controladorzinho aqui, né? Todas as configurações estão aqui. Esse aqui é como a gente fazia configuração na época, né? Você pegava os jumperzinhos, aí setava aqui no caso canal de DMA que vai ser usado, canal a interrupção e o endereço da placa no barramento, tá? Isso aqui tudo você tinha que saber para não ter conflitos com outras placas, era como a gente fazia essas configurações na época. E a esmagadora maioria das placas não tinha manual, era meio que quase que no chute, né? Essa aqui não, tá muito bem desenhada aqui na própria placa, então ponto fantástico para National Instruments aqui. E naturalmente a comunicação é feita aqui pelo conector GPIB, opa, que está um pouquinho fora aqui do ângulo, mas está aí o cabão GPIB, que vai direto, um cabo bastante espesso, que vai direto para o equipamento, né? E aí, de acordo com o protocolo, né, a gente manda comandos aqui, e aí o equipamento manda os dados de volta. Pode não parecer muito, tá? Mas esse tipo de protocolo, esse tipo de comunicação é muito popular até hoje, apesar de parecer meio estranho, né? Porque é muito grande, o cabo é muito grande, precisa de um adaptador especial. Nesses tempos de USB é uma coisa, né? Mas na época lá, a gente tinha que fazer isso usando essa maneira aí, né? Então, basicamente, vou ligar o negocinho e fazer só uma demonstração rápida de como obter dados do 3478. Bom, como toda boa operação para começar a usar a placa, você sempre tem que rodar os utilitários da placa só para saber se está tudo funcionando direitinho, né? No caso aqui, eu instalei os utilitários de GPIB da própria National Instruments, tá? E aí tem um diagnóstico aqui que a gente simplesmente a gente testa aqui só para ver se a placa está funcionando bem, né? Com todos esses parâmetros aqui, tá jóia. Então tá funcionando bem. Agora então a gente vai para a comunicação real, que aí é feita num softwarezinho super bacana no Windows, tá? Bom, para usar essa placa, a maneira mais fácil mesmo é do Windows, tá? Então basicamente tem aqui uma suíte de software aqui no Windows, né? Tem um terminalzinho como se fosse aqui, né? Controle iterativo tanto para Windows 16 quanto para Windows 32, eu não sei exatamente qual é a diferença. Eu uso Windows 16 porque o Windows 3.11 é um software em 16 bits, tá? E basicamente tem uma série de outros softwarezinhos de diagnósticos, etc., que não me interessam muito. E tem até um monitor aqui dos dados que trafegam no barramento GPIB, quando você vai comunicar com o equipamento, né? Então a gente pode rodar o carinha que comunica aqui com o GPIB, o SPI, né? O tracker. E aqui é o o terminalzinho para você conversar com a placa diretamente através de comandos e também conversar com o multímetro, né, o device de uma maneira geral. Agora, chegando nesse ponto, você tem o help, quer dizer, você pode entrar nos comandos, etc, mas também ajuda a ter o manualzinho do equipamento, né? Basicamente ele tem o quê? Esse aqui é o manual que veio com a placa, tá? Na realidade a placa era um conjuntinho para o OS 2, então no final das contas, mas a placa em si, o hardware é o mesmo, então eu estou usando o Windows e funciona muito bem, só ter o driver necessário. E basicamente isso aqui tem uma série de referências, tá? O manualzinho tem uma série de referências e explica bem como fazer essa tratativa. E inclusive tem, obviamente, naturalmente os exemplos, né, de como comunicar com o device, né? E o que é curioso é que a National Instruments sempre foi muito aberta a isso. Eles disponibilizam as funções, por exemplo, em C, Visual Basic, Visual C, uma série de outras coisas. Borland C, inclusive nessa época, né, era o Borland C, o Turbo Pascal. Eles disponibilizam essas funções todas que você pode interagir criando o seu próprio programa e aí ele fala com a placa e você automatiza muita coisa. Que essa é a principal função do GPIB, é automatizar
funções que exigem, né, medidas precisas de multímetros e outras, automatizar inclusive fontes de alimentação e outras coisas assim. Então basicamente você tem essa série de comandos aqui descritos, que são os comandos para a placa da National Instruments. Mas também tem um outro detalhe, que é o seguinte: o equipamento em si precisa entender que comando você está mandando. Então para isso que você precisa do manual do multímetro 3478 aqui. Então basicamente em um determinado ponto aqui, eu vou tentar lembrar aqui onde é que eu achei, eu estava vendo aqui, chega num ponto no qual que ele fala, exato, operação remota, tá aqui, né? Operação remota. Então isso aqui basicamente ele começa a explicar que tipo de comandos e outras coisas você pode fazer para operar o equipamento remotamente, tá? E tem endereçamentos e outras coisas e tal. E num desses pontos você tem uma série de funções via HPIB, que ele chamava, ou GPIB, são compatíveis, para você setar os parâmetros do equipamento. Por exemplo, aqui tem as funções, você seta qual é a faixa que você quer, a função que você quer usar, a faixa, né, auto range, ou então as faixas específicas, seta os triggers e tal, auto zero, display, etc. Então você faz uma série de funções aqui que você pode enviar através do GPIB, a telinha apagou, através do GPIB para o equipamento. E aí o equipamento vai responder com o que você está mandando ele fazer. Bom, voltando aqui, já tem uma série, eu fiz a colinha aqui porque eu estava experimentando com esse negócio, isso que não é muito fácil, não. Você tem que estudar um pouco para conseguir um sucesso aí. E tem uma sequência de comandos aqui que eu vou botar para a gente se comunicar com o 3478. E ele está lendo lá 5 volts, 4.99 alguma coisa da fonte de alimentação. Aí a gente pode fazer uma brincadeirinha aí. Vamos lá. Bom, só para fazer a demonstração aqui melhor, eu reposicionei aqui o multímetro, a câmera, só para ver a telinha do equipamento, a telinha do KeySight, que está saindo aqui 5 volts, e tem a tela aqui. Então, naturalmente, eu tenho a minha colinha, né? E aí eu vou fazer então a inicialização do equipamento. Tá? Aí eu faço a inicialização do equipamento, então a interface está conectada e falando com o multímetro, né? Então fez aí um clear, ou seja, eu reinicializei, digamos assim, a comunicação com o GPIB. Agora eu posso fazer uma série de coisas. Eu posso, por exemplo, simplesmente tentar ler o que o multímetro me tem aqui. E aí aqui saiu um pouquinho, mas eu tenho aqui a leitura total da tensão. 0,4.9937 vezes 10 a 0, ou seja, com exponente, né? Então, na realidade, está aqui a leitura que eu fiz do equipamento, que é o display lá, que casa bem com o display, né? E aqui, naturalmente, os códigos em hexa, né? E aqui sempre se termina com 0D0A, que é como se fosse a tecla Enter, né? Então, naturalmente, aqui, só para eles não moquearem, eu posso botar os 25 volts, por exemplo. Aí ele foi lá para os 25 volts. E se eu fizer a mesma coisa, RD 15, tá aí. Fiz a leitura geral dos 25 volts, 24.9890, tá certo? Então, basicamente, comunicações simples, tá? E com base no manual, por exemplo, eu posso fazer, por exemplo, mudar diversas configurações no próprio equipamento também, entendeu? Então eu posso botar IBWT, se eu, por exemplo, setar a faixa para 300 volts. Então estou aqui na faixa de 300 volts, tá? Eu posso botar na faixa de 30 volts, por exemplo. WRT na faixa de 20 volts, de 30 volts, na realidade, ele mudou? Curioso, não sei se ele mudou ou não. Talvez eu esteja confundindo os comandos aqui. Talvez ele dê overload aqui. Não, aqui mudou, tá certo. Então tá, eu estou confundindo as faixas. Então aqui é a faixa de 30 volts, tá vendo? Então ele expandiu um pouquinho mais a leitura. Então, joia, basicamente é isso aí, né? E, naturalmente, eu não quero danificar nada, mas, por exemplo, eu ajustei minha corrente aqui para 0,1 ampere, tá?
Aí o que eu posso fazer aqui, olhando no manual do equipamento, eu posso mudar minha função para... Opa, ohms não, acho que eu confundi aqui. F5 vai ser corrente, escala de corrente em corrente contínua. E só para eu também não fazer uma grande besteira, eu vou ajustar ele para Auto Range, faixa automática. Então aqui, naturalmente, eu ponho aqui, deixa eu só reduzir um pouco a tensão para não dar centelhamento. Aí eu ponho aqui o carinha na escala de corrente. Tá aí, 100 miliamperes na escala de corrente, belezinha. Aí naturalmente eu posso fazer posso ler a escalinha aqui de novo. Tá aí a leitura 100.409 vezes 10 a menos 3, que é basicamente 100 miliamperes, é um multiplicador. Pois bem, é isso aí, pessoal. Basicamente a coisa toda funciona, eu estou muito feliz, dá para fazer uma excelente automação aí entre os dois equipamentos, e é só uma demonstração aí para vocês de como o GPIB funciona, e isso é bem abaixo nível, e claro, uma demonstração quase que mais da ferramenta mesmo da National Instruments, né, em si, né? Mas eles são grandes nessa área, então realmente vale a pena aí, conhecer um pouquinho desse tipo de interface. E imaginem, naturalmente você pensa só estendendo isso para quê? Para um sistema incompleto, né, de automação, em que vai se enviar comandos e vai ler os dados de volta, vai setar todas as características do multímetro e tal de maneira totalmente remota através do GPIB. Então, basicamente, essa é a vantagem, a grande vantagem desse sistema. É isso aí. É só isso que eu tinha para mostrar hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima. Aquele abraço.